Olá, pessoas! Estou aqui para mais um episódio do programa Sem Desafios, Não Há Evolução. E hoje nós vamos falar sobre as diversas formas de crescer no mercado das plantas artificiais. E se você aqui é novo ou é nova e não me conhece, eu sou a Ana, criadora do método Arranjos de Impacto. E eu te ajudo a faturar R$ 5.000 em 30 dias com arranjos artificiais sem estoque e trabalhando de casa. E o tema de hoje é como começar no mercado de plantas permanentes, plantas artificiais. Vamos lá? A primeira coisa que eu gosto de falar, quando a pessoa ela tem interesse em iniciar no mercado, é o seguinte: tenta se aprofundar um pouquinho no assunto. Não tem como a gente acreditar em algo que a gente desconheça. Então é muito interessante que a gente comece a analisar, começa a estudar sobre o assunto, começa a ver as oportunidades de mercado, até porque a gente muitas vezes está ali entrando no mercado desconhecido e desacreditando naquilo. Então, para você acreditar e falar assim, não, realmente isso é para mim, isso vai dar certo, isso é rentável, né? Porque se você está entrando no mercado para trabalhar, provavelmente você está entrando para ter lucro, né? Para trabalhar, para ganhar dinheiro. E se você não acreditar que esse mercado ele realmente dá dinheiro, que esse mercado realmente ele é uma oportunidade, né, de renda, você vai ali parar, vai ficar meio inseguro e não vai entrar com a sua energia focada naquilo, né? Então, é muito importante isso, a gente fazer essa análise de mercado, né? Entender, nossa, Ana, eu não tinha noção, eu até via como você trabalhava, eu até te seguia há algum tempo, mas eu não tinha noção que esse mercado era tão amplo, né? Eu comecei a dar uma olhada nisso e vi que realmente é uma oportunidade bacana. Então, eu gosto de trazer isso, eu falo, gente, pesquisa antes, né? Vê se isso é para você. Vê se você se identifica e se você vê isso como uma oportunidade. Quando a gente acredita em algo, a gente foca mesmo, a gente vai, a gente mergulha de cabeça e claro que a gente vai colher bons frutos, a gente vai ganhar dinheiro com isso, porque a gente acreditou naquela oportunidade e a gente se aperfeiçoou naquilo, a gente investiu em conhecimento na área e a gente entrou acreditando. Nesse tema de hoje, que nós vamos abordar, nós não vamos falar de plantas naturais, nós vamos falar sobre plantas artificiais. Então, para você que está aqui, que vai ficar comigo, entenda que a gente vai falar desse mercado das plantas artificiais, das plantas permanentes, e eu, por exemplo, venho aqui falar com convicção de causa de quem entrou no mercado, de quem enxergou uma oportunidade. Para quem não me conhece, para quem, né, e para quem também aqui já sabe da minha história, eu só vou dar uma pinceladinha aqui que vocês sabem que eu venho de uma transição de carreira. Então, eu enxerguei essa oportunidade de mercado. Quando eu decidi escrever uma nova história, quando eu decidi abrir mão do meu concurso público, exonerar e entrar numa nova atividade, eu entrei trabalhando com decoração de interiores, entrei trabalhando com peças de decoração, apresentando o meu trabalho, as minhas coisas para os arquitetos, e eu enxerguei as oportunidades das plantas dentro da decoração de interiores. Quando eu iniciei trabalhando, eu não trabalhava com arranjos, né? Eu não trabalhava, tipo assim, ai, Ana, você criava esses arranjos personalizados para seus clientes, enfim. Não, eu enxerguei essa oportunidade, né? Isso que eu sempre falo, né? Eu enxerguei e acreditei, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu acreditei, porque eu vi que todas as decorações, o arquiteto vinha ali separar às vezes umas peças para decoração, ele falava assim, ah, eu preciso de um verdinho lá no nicho, eu preciso de um verdinho ali na mesinha de centro, isso aqui eu vou separar lá, vou colocar do lado da mesa da mesa de cabeceira do meu cliente. Então, eu comecei a olhar e falei, nossa, né, toda decoração tem plantinha, toda decoração tem muito verdinho. E dali um pouco ele falava assim, né, a arquiteta vinha escolher umas peças e falava, olha, eu preciso de um arranjo lindo para aquela mesa, olha que a mesa maravilhosa, preciso de um arranjo encorpado para esse espaço, o hall de entrada. E eu comecei a olhar, falei, poxa, que oportunidade, né? É essa que eu não estou enxergando. Todas as decorações aqui saem plantas, e eu tinha as plantas ali expostas, colocadas dentro dos vasos, que eu achava, né, acreditava ali que elas seriam vendidas só colocadas ali nos vasos, ou só para ambientar, e comecei a olhar que aquilo ali podia ser criado um arranjo personalizado para aquela peça, para aquela casa, para aquela mesa. E aí, quando eu enxerguei essa oportunidade, né, eu comecei a fazer o quê? Que eu acabei de falar para vocês, pesquisar sobre o assunto. Na época não tinha essa quantidade de vídeos que a gente tem ali, esse acesso muito rápido à internet. Eu ia na banca, comprava revista de casa, né, revista de decoração e começava a olhar e falava, nossa, que legal.
vou tentar fazer isso aqui, né, esse arranjo aqui, e comecei a me interessar pelo assunto. Então, quando a gente enxerga uma oportunidade, se interessa pelo assunto, vai a fundo pelo assunto, a gente faz o quê? A gente potencializa isso tudo. A gente vê que a gente tem, a gente às vezes tá, nossa, eu tô perdendo tempo, tem algo muito além disso aqui. E a partir disso, passei o quê? A investir em conhecimento. Além de pesquisar e fazer tudo, eu comecei a buscar por cursos para me aperfeiçoar na área. E essa época, os cursos de arranjo, essas coisas com plantas artificiais e permanentes, era muito escasso. Comecei a fazer o quê? Comecei a fazer na linha dos naturais e trazer aquelas inspirações, aquela essência para os artificiais. E é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Como começar no mercado das plantas artificiais e permanentes, né? Começar enxergando a oportunidade, né? Acreditar naquilo e buscar conhecimento naquilo para que eu possa o quê? Me destacar no mercado, né? Porque eu sempre falo, né? A gente tem mais um profissional em todas as áreas. E tem gente nova entrando todos os dias. Quem é que, né, que ganha dinheiro? Quem é que se destaca no mercado? Quem se capacita, né? Quem se capacita. E isso é muito interessante, a gente olhar e falar, nossa, realmente, né? Eu já tinha aqui uma lojinha, já tinha alguma coisa, fulano entrou agora, e olha lá onde tá, né? Tá trabalhando assim, tá fazendo isso e aquilo, tá fazendo evento, tá na arquitetura de alto padrão. Então é isso. Às vezes aquela pessoa, ela fez o quê? Ela buscou mais conhecimento, ela se esforçou mais, né? Então não tem milagre, nada tem milagre, né? A gente precisa buscar conhecimento e ir atrás. E é um mercado extremamente promissor. Eu sempre falo, gente, não sou eu que estou falando, para um pouquinho o vídeo e dá uma pesquisada sobre decoração de interiores, né? E eu sempre gosto de falar, né? Ah, não é a Ana que está falando que isso é uma oportunidade, não é a Ana que está falando que esse mercado é promissor, que é rentável, que dá dinheiro. Eu sempre falo, para um pouquinho o vídeo, pesquisa. Decoração de interiores, cantinho instagramável, ambientação de vitrines, tudo isso, né? Tem sim, tem serviço para todos os dias. Consultoria. Tem gente que quer trocar os arranjos semanalmente, quinzenalmente. Faz uma agenda de atendimentos. O cliente sabe que você vai a cada 20 dias repaginar os arranjos dele, vai, enfim. É uma grande oportunidade, é um nicho de mercado incrível. E eu tenho alunas que falam: "Nossa, Ana, como eu não parei para ver isso antes?". Eu tenho uma aluna, por exemplo, que depois que se tornou mãe, que ficou aquela rotina, aquela correria, e falava assim, Ana, começou a ficar difícil, eu queria estar um pouquinho mais com tempo de qualidade com os meus filhos, com a minha família, e a rotina frenética do trabalho, com os horários cravados. E aí, quando você começou a falar disso, eu comecei a enxergar isso como uma oportunidade, né? Entenda que as pessoas se conectam, né? Às vezes muitas se conectaram comigo por conta de transição de carreira, por conta da maternidade, e aí viram isso como uma oportunidade. Tem uma aluna minha lá de Minas que ela trabalha em casa, né? Faz o horário dela, a agenda dela, e hoje ela faz o quê? Ela vende arranjos para loja de móveis. Entende que uma loja de móveis que quer ambientar, que quer deixar os seus móveis, a sua mesa de jantar, a sua mesa de centro, né, mais atrativa para venda, quer deixar mais bonita, ela quer ambientar. E essa cliente fez o que? Ela se especializou em vender arranjos para essas lojas de móveis. E as lojas de móveis muitas vezes não têm interesse em ter uma florista, em comprar as plantas, mas ela quer ambientar. Ela quer deixar aquela mesa atrativa, né, para o cliente. Então ela faz o quê? Ela atende esse público. Veja o quão oportuno. Ela visualizou, né, ela se especializou, ela investiu em conhecimento e ela focou em uma área. Hoje ela trabalha em casa, ela consegue ter uma renda na casa dela, né, de R$ 5.000 por mês, trabalhando e fazendo o horário dela, organizando a agenda dela. E isso é muito. Eu falo que é uma oportunidade que às vezes as pessoas estão ali e falam: Nossa, eu não tinha olhado por esse lado, eu não tinha visto que isso era possível. Nossa, é possível, Ana? Eu tô falando aqui de pessoas reais, né? Tô falando que é possível, tô falando do que eu tenho experiência, do que eu vivo aqui. Então, foi uma coisa que ardeu muito forte em mim, em poder estar aqui apresentando oportunidades, né, ensinando as pessoas, porque para mim foi bom, né? E o que é bom para a gente tem que partilhar sim, né? Nós temos que compartilhar conhecimento e mostrar para as pessoas que é possível se reinventar, assim como eu me reinventei. É possível, né, criar novas oportunidades, assim como eu criei as minhas, né? Mas é claro que muitas pessoas têm essa insegurança para iniciar. Ai, Ana, mas será? Será que eu vou começar nisso e vai dar certo? Será que isso vai dar dinheiro?
eu tenho medo, tenho tudo essa insegurança, e isso é normal, né? Em tudo a gente tem essa certa insegurança, às vezes em dar um passo além, mas eu sempre falo, né? A gente muitas vezes precisa sair da zona de conforto, precisa ser desafiado. Eu sempre falo que crescer dói. Ninguém falou que é só flores, crescer dói realmente, mas eu falo que dói muito mais ficar no mesmo lugar. Eu olho para trás e falo assim, nossa, se eu tivesse tido tanto medo lá atrás, eu estava onde eu estava. Então, assim, foi dolorido, foi desafiador, mas eu acreditei. Eu acreditei. E quando a gente sabe o tamanho do nosso potencial, a gente vai, né? A gente vai sim. E a gente dá um passo adiante, né? Claro que com cautela, mas a gente não para. O importante é que a gente não pare. A gente esteja sempre em movimento e acreditando naquilo. Então a gente tem esse medo, essa insegurança, mas é preciso se desafiar, é preciso tentar algo, mas antes disso acreditar, que é o que eu falei lá no início do vídeo. Não tem como você acreditar em algo que você não tem noção daquilo. Então, mergulhe no mercado, estude sobre o mercado, invista em conhecimento. Uma outra questão que as pessoas muitas vezes têm medo para iniciar é sobre questão de investimento financeiro. Ai, Ana, quando eu tenho que investir para começar, eu tenho que ter um estoque gigante, eu tenho que ter uma empresa física, eu tenho que ter muitos funcionários. E é sobre isso que eu quero falar, né? Quem disse que você precisa abrir uma empresa física? Se você pode trabalhar em casa. Você pode pegar aquela dispensinha, aquele ateliê, aquela dispensinha, aquele quartinho e montar a sua bancada e ser seu ateliê, né? Você não precisa investir num ponto comercial, ter um monte de funcionário, você pode começar na sua casa, só você. E se tá tudo bem, né? Assim como tem alunas minhas que tá tudo bem e estão ganhando dinheiro com isso, por que que elas vão expandir isso, né? Há quem almeja uma empresa gigantesca com muitas coisas, e isso é bom, né? A gente precisa também almejar coisas grandes. Mas há quem fala, não, Ana, eu já trabalhei bastante, né, nessas coisas de movimento, eu quero o meu cantinho, eu quero o meu ateliê em casa, eu quero os meus horários, eu quero a minha agenda, quero o meu tempo de qualidade com a minha família. E é sobre isso que eu estou falando aqui, né? Então, essa questão de investimentos altos, não. Para começar, a gente tem que começar realmente lá no ateliê, com poucas coisas. Se você ainda não sabe, Ana, não sei investir, começa trabalhando com a consultoria que a gente já conversou, né? Consultoria, você não precisa investir, ter estoque na sua casa, entendeu? O que acontece? Muitas pessoas entram num mercado desse e já entram querendo falar, ah, Ana, eu preciso de muita grana, que eu preciso investir muito, então já começa a ter aquela insegurança, já começa a colocar muitas barreiras e não começa porque acha que tem que investir muito, porque acha que tem que ter isso, aquilo. E eu falo, não comece assim, gente, né? Comece pequeno, comece com as coisas, comecem com as coisas coringas. Às vezes você quer começar trabalhando com os verdinhos, né? Começar trabalhando com essa ambientação. Gente, tem mercado para verdinho, nossa, decoração. Você vai no escritório lá com um monte de livro, organiza os livros, põe um verdinho, organiza aqui, põe na bancada. Então, não, Ana, eu quero começar trabalhando com os arranjos. Quais são os arranjos clássicos que mais vendem? Eu posso falar com convicção de causa que aqui é a orquídea. É o arranjo de orquídea mais vendido. Desde sempre. Há cliente que fala, ai, não posso ver que eu já enjoei, tá muito batido. Mas há quem sonha com arranjo de orquídea. E ele ainda é o coringuinho mais vendido. Tem algumas orquídeas ali para começar. Inicie com tons básicos, né? Com cores clássicas, com a branquinha, né? Ah, e o que mais, Ana? Rosas, tem um portfólio gigantesco de rosas, de hortênsia, enfim. Pega ali os buquês de rosas, né, mais tradicional, um off-white, uns tons mais neutros. É sobre isso que eu falo. Para de querer dificultar, para de querer abraçar o mundo. Esse é um dos erros que muitas pessoas cometem. Colocam barreiras porque acham que tem que fazer muito investimento. Coloca barreiras porque acha que tem que fazer, tem que ter uma empresa e um monte de funcionário. Coloca barreiras porque é muita grana. E não é. Entendeu? Pare de colocar barreiras e vai ver as oportunidades e as soluções e como você pode começar sem fazer esse tipo de investimento. Outras pessoas querem começar já, não, já vi que é um mercado legal, vou lá, já vou comprar as flores e vou iniciar. Só que aí inicia sem um conhecimento do que iniciar para comprar, inicia sem um mentor, sem uma pessoa que vai te orientar, e faz uns investimentos de um monte de coisa lá sem saber, e agora? Comprei as flores, comprei tudo para fazer, comprei algumas peças, e aí não sei agora como que eu vou fazer, por onde eu começo, não sei para fazer precificação disso aqui, não sei como que eu vou cobrar minha consultoria, e aí, né? Aí não vai, acontece o quê? A pessoa se frustra e fala que o mercado não era bom, que o mercado não era promissor, que ela começou e que não deu certo. Sempre vai ter quem coloca barreira ou quem vai fazer esse tipo de coisa e vai ter uma imagem negativa daquilo e vai ficar sustentando aquilo.
né? Então eu sempre falo, cuidado com esse querer começar fazendo tudo sem ter uma orientação prévia, sem ter investido em conhecimento, sem ter colado em alguém que já percorreu o trajeto, né? Que já errou, já consertou, que já mudou a rota, para que você atalhe. Crie atalhos e você consiga alcançar o degrau superior, alcançar onde você tanto almeja, porque você teve alguém que pegou na sua mão e que te orientou. Né? Isso é muito interessante. É uma coisa que eu sempre falo, gente. A gente precisa entender que nós precisamos. Eu, por exemplo, tenho vários mentores em várias áreas. Que eu, às vezes, eu falo, nossa, eu estou precisando me desenvolver em tal área. Quem é que é bom nisso? Vou pesquisar. Vou lá, tem um curso de fulano, ciclano, eu vou lá, vou fazer uma imersão, vou lá, vou fazer um curso online. Isso a gente precisa ter humildade suficiente para saber que a gente sempre precisa de alguém, né? Para nos orientar, para que a gente possa atalhar os caminhos e realmente chegar, né? Ter o sucesso, chegar no ápice muito mais rápido, sem sofrimento, sem insegurança, sem a gente consegue fazer isso de forma muito mais leve. Então, para que a gente possa entender por onde começar, é isso. Comece pesquisando o mercado, comece acreditando nesse mercado e comece colando, pegando na mão de quem é referência, de quem sabe, de quem possa te ajudar, de quem possa te mostrar o caminho. E é sobre isso, tá? E eu espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor, que você possa te ter aguçado a vontade de conhecer um pouquinho mais desse mercado, de mergulhar um pouquinho mais nisso. E nós vamos nos vendo aqui nos próximos vídeos. Então, aguarde que no próximo vídeo vem muito conteúdo incrível para você. Até lá!